Ainda bem que o senhor está aqui, doutor Vecina, porque nós não estamos entendendo nada. De repente, o Brasil acorda essa semana e fala assim, ó, acabou a Covid. Morreram 1.600 e tantas pessoas ontem. Quanto é que foi o número certo? O senhor lembra de cabeça, não? A média móvel está em torno de 1.300. Pois é, mas nós estamos, como lembrou muito bem o professor Nicoleles ontem aqui no Tertúlia, nós estamos vivendo uma situação análoga ao pior momento da primeira fase. Não acabou a Covid, né? E variantes chegando aí, lambda, delta, não sei o que mais, tudo quanto é letra grega aí assombrando as nossas noites, né? Queria saber do senhor o que essa tranquilidade pode fazer com a gente. Estamos comemorando, não estamos agorando nada, mas né, sabendo que a coisa não é assim como parece, né, professor? Aí você pega, por exemplo, uma pesquisa do Datafolha que fala que pela X%, um monte de gente, 53% da população acredita que a situação está sob controle e tal, não sei o quê, né? E aí você vai e me faz essa pergunta. O que eu posso responder? Primeiro, os fatos quais são? Nós estamos em queda na maioria dos estados brasileiros, as taxas de ocupação de UTI estão abaixo de 90%, a mortalidade, apesar de alta, está em queda, né? Nós estamos com uma média móvel elevada, mas está em queda no Brasil inteiro, não há dúvida que está em queda. Então, isso é um conjunto de dados que nós temos. Outro conjunto, nós temos 50% da população com a primeira dose da vacina, 20% da população com 2 doses da vacina, e o processo de vacinação parece que deu uma engrenada, né? Anda devagarzinho, né? Nós teríamos condição de estar vacinando 3 milhões de pessoas por dia, estamos vacinando 1.200.000. Mas não estamos vacinando 1.200.000 porque é o que temos, né? Por outro lado, outra informação, 40% das pessoas com mais de 40 anos não foram tomar vacina, ficaram em casa, né? O que faz com que sobre vacina e que a gente comece a discutir essa antecipação de idades, parecendo que é uma coisa positiva antecipar, né? Nós estamos antecipando a idade porque quem tinha que vir não veio, porque vacina não está sobrando, está faltando. Então, quem não veio é gente que está... Por quê, né? Não sei por quê, mas não veio. Está lá, parado em casa. Provavelmente não veio porque não foi comunicada, porque tinha coisa mais importante para fazer, porque não sabia onde tinha que ir, mas tem um monte de gente que não veio tomar vacina e que deveria ter vindo tomar vacina. E tem um terceiro componente. Estava lendo um artigo da Inglaterra aqui, que falava que quando a variante alfa é aquela variante de Londres. A variante alfa, quando começou a circular na Inglaterra, ela era 50% mais infecciosa, mais espalhante, do que a variante que começou essa crise, a primeira cepa do vírus que começou essa crise, vinda lá da China. Então, a variante criada na Inglaterra, a variante alfa, era 50% mais infectante do que a variante anterior. A variante delta, que veio da Índia agora, é 60% mais infectante do que a variante alfa. Então, veja, a variante alfa, 50% mais infectante, a variante delta, 60% mais infectante do que a alfa, não a original. Ou seja, uma progressão geométrica que nós estamos tendo aí a cada nova... Uma progressão geométrica. Então, junte tudo isso. Diminuiu a mortalidade, reduziu o número de casos, tem gente que não... tem uma determinada cobertura vacinal, tem gente que não foi tomar vacina e está nos grupos de risco, acima de 40 anos, e começamos a ter a variante Delta circulando no estado de São Paulo com transmissão local. Se eu juntar tudo isso, a interpretação que eu sou obrigado a fazer é que nós estamos sob um imenso risco de uma outra onda. Por quê? Porque tem um monte de gente que não está protegida, tem um monte de gente que não foi vacinada, tem um monte de gente que não teve a doença,
e que pode vir a ter a doença neste momento com o aumento da circulação do vírus a partir da variante Delta. Então, a minha opinião, que não é uma opinião de leigo, e eu tenho a responsabilidade de ter essa opinião de não leigo, é que nós estamos próximos de um recrudescimento da pandemia pela circulação da variante Delta. Então, eu não sou um apóstolo do apocalipse. Eu não acho que só coisas ruins são boas. Eu só acho que, se eu somo as evidências das coisas que eu estou enxergando, eu sou obrigado a achar que nós vamos ter um recrudescimento da pandemia, né? Junte a tudo isso o fato de vários restaurantes funcionarem até às 11 horas, a taxa de ocupação desses estabelecimentos ter subido de 40% para 60%, as pessoas estão tendo um comportamento mais aberto, né? E ainda tem algumas contribuições esdrúxulas, como, por exemplo, hoje de manhã, a questão dos trens na cidade de São Paulo, né? As estações cheias de gente, sem condição de ir trabalhar. Então, tudo isso juntado nos leva a vamos ter um recrudescimento, sim, a partir do espalhamento da variante Delta, para não falar de outras surpresas que nós não sabemos como elas vão andar, como a variante peruana, a Lambda, ou essa outra variante que chegou aqui com a Copa América, que nós não sabemos qual é a infectividade dela.